Alô? Fixar comentário. Gente, já volto. A Sofia tá vazando, daqui a pouco ela tá de volta. Eu juro que eu volto. Oi, Edu. Ai, meu Deus. Ô, Val, você sumiu, aparece aí. Val, sai e entra de novo. Oi, todo mundo. Oi, Mari. Beatriz. Entra aí, Val, de novo, que sumiu aqui a sua solicitação. Tô ansiosa, Nanda. Oi, Cris. Oi, todo mundo. Olha quem Ah, chegou. Ué. ei! Deixa eu colocar o óculos aqui para ficar mais intelectual. Pra esse povo lindo. Então, gente, deixa eu contar a história pra vocês. Vocês ficam falando, mas qual a brisa da mãe da Sofia, né? Que os outros têm que ficar lendo comentário pra ela. Por que essa louca não compra um óculos? Vou falar agora. O meu óculos quebrou. Coitado, tá os restos mortais dele. Aí, nessa pandemia, eles cancelaram a minha consulta no oftalmologista, meninas. Aí eu fico aqui, né? Na dependência da galera que tá ruim com a internet. Aí, viu, Val? Tá falhando. Minha internet tá ruim? É, Acho que eu tô no, tá tudo. tô no 3G, Tá deixa eu tudo colocar botar no Wi-Fi aqui. Porque senão, né? põe no Wi-Fi aí, gente. Vou pegar o negócio aqui. Eita, sumiu o que eu tô procurando. Ah, também já. Ah, não, tá aqui comigo. A pessoa ainda precisa estar velha e louca, né? Já esperava ela chegar, gente. Aqui no. Bom, a gente vai falar sobre Dorian Gray, agora tá melhor. É. A gente vai falar sobre Oscar Wilde, na verdade. Então, já que eu quero apresentar o nosso convidado para vocês, em grande estilo, né, gente? E aí eu gostaria que a Val lesse o texto que ele fez inspirado em mim. Não fiquem com inveja, tá? Ele fez lá em 1890, mas foi inspirado em mim, tá, gente? Não vão ficar com inveja, hein? Com E esse o texto nome, Loucos e Santos, né, amiga? Loucos e Santos. Então vamos lá, Oscar Wilde, Loucos e Santos, por Valéria Cassebe. E ouçam com atenção esse texto, porque é sensacional. Vai lá, Val. Escolho os meus amigos não pela pele ou outro arquétipo qualquer, mas pela pupila. Tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. A mim não interessam os bons de espírito, nem os maus de hábitos. Fico com aqueles que fazem de mim louco e santo. Deles não quero resposta, quero o meu avesso. Que me tragam dúvidas e angústias e aguentem o que há de pior em mim. Para isso, só sendo louco. Quero os santos, para que não duvidem das diferenças e peçam perdão pelas injustiças. Escolho os meus amigos pela alma lavada e pela cara exposta. Não quero só o ombro e o colo, quero também sua maior alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Meus amigos são todos assim, metade bobeira, metade seriedade. Não quero risos previsíveis nem choros piedosos. Quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade sua fonte de aprendizagem, mas lutam para que a fantasia não desapareça. Não quero amigos adultos nem chatos. Quero os metade infância e a outra metade velhice. Crianças, para que não esqueçam o valor do vento no rosto, e velhos, para que nunca tenham pressa. Tenham amigos para saber quem eu sou, pois os vendo loucos e santos, bobos e sérios, crianças e velhos, nunca me esquecerei de que normalidade é uma ilusão imbecil e estéril. Durante muito tempo eu usei esse texto no meu Orkut. Vou entregar aqui.
Ele foi minha página inicial. E essa frase eu sempre uso que a normalidade é algo imbecil e estéril. E uma das frases, das muitas que nós vamos falar, porque acho que um monte de gente usa a frase de Oscar Wilde sem saber que é dele, uma das frases muito boa dele é: porque não foi genial, não teve inimigos. Então, se você tem inimigos, apegue-se à sua genialidade. Gente, o que é sucesso? Sucesso é você estar numa árvore muito grande, no topo daquela árvore, e ter 3.000 pessoas chacoalhando a árvore para você cair dela. Então, se você não é genial, se você é medíocre, você não vai ter inimigos. Você é morno. Jesus falava, né? Não és quente nem frio. És morno. Tenho vontade de vomitar-te. Não seja morno. Sejam ou quentes ou frios. Manda aí, Val. O Oscar Wilde fala assim, ó, gente, a cada bela impressão que causamos, conquistamos um inimigo. Para ser popular, é indispensável ser medíocre. Exatamente. É quem fica em cima do muro porque quer agradar todo mundo, né? Aquela pessoa que está querendo agradar todo mundo, ela fica em cima do muro e aí ela é popular, porque para você, na maioria das vezes, para você ser popular, né, para você agradar a todos, você tem que ser medíocre. Então, amiga, vamos falar um pouquinho de quem foi o Oscar Wilde, quem está aí assistindo. Às vezes as pessoas não sabem quem Por é o favor. Oscar Wilde. Muita gente conhece as frases do Oscar Wilde, usam elas assim à torta e à direita, usam como inspiração, mas não sabem que é do Oscar Wilde. Oscar Wilde, na verdade, teve um grande na vida dele, fez contos, escreveu muitas dessas que chamam de epígrafes, né? Esses textinhos curtos. Mas o grande livro dele, o único que ele escreveu romance, foi o Retrato de Dorian Gray, que compila na obra toda o perfil, né, que a Margot vai falar ainda melhor do que eu. Mas quem foi o Oscar Wilde? Ele foi um irlandês que foi morar na Inglaterra, né? Muito jovem já ele se começou a se destacar muito na literatura. Já começou a viajar para os Estados Unidos. Ele muito jovem já ele era o centro das atenções na literatura naquela época na Inglaterra, isso em 1890, né? Nessa época da Sim. vitoriana. E ele tinha um estilo literário muito sarcástico, né? Ele criticava muito toda aquela sociedade, aquela forma de viver. E a crítica dele era na obra valorizando aquela beleza superficial. Então, quem não entendeu a obra dele achava que ele talvez ele tivesse enaltecendo toda aquela superficialidade da sociedade, mas na verdade a intenção dele era criticar. E teve um fato muito interessante na história, porque assim foi a primeira inserção de uma relação homossexual na literatura, né? O livro Retrato de Dorian Gray, que fala da história aqui do Dorian com o Basil, que é o artista. Então, assim, para a época já foi muito chocante, né? E o Dorian tem o Dorian, né? O Oscar Wilde, ele tem uma história da vida dele, um fato da vida dele, porque assim, ele foi preso, ele foi condenado justamente por Sodomia. sodomia, porque assim, ele teve um caso, ele era homossexual, mas ele não era um homossexual assumido, né, na sociedade. Embora ele trouxesse isso para as obras, assim, aquela coisa ainda um pouco sutil, né? Não, mas ele teve um caso e o pai do rapaz com quem ele se envolveu era um marquês super poderoso, acabou denunciando ele, expondo ele na sociedade. Então foi uma polêmica social, imagine naquela época você saber na história que né, o envolvimento de de um Dois homens. artista, né? Dois homens. E ele negou ainda no princípio, mas o cara colocou um detetive, tinha muitas provas, ficou provado, e ele acabou Usaram o sendo. próprio É, livro, né? Frases do acabou, livro que os eles utilizaram como prova. ele, ele acabou sendo condenado, né, por ser homossexual, e até hoje os homossexuais falam que foi a primeiro fato assim que trouxe representatividade, que até então não se discutia a homossexualidade, né, não se discutia isso como algo assim, Abertamente. uma questão social abertamente. Então, os homossexuais até hoje falam que foi o primeiro caso assim polêmico da história, mas que abriu uma porta aí, para levantar a bandeira deles. Ele foi condenado por 2 anos e a trabalhos forçados também, por conta da. E perdeu tudo.
essa brincadeira. Agora, tinha um aspecto de Oscar Wilde, né? Que ele era casado, né? Então, a tendência dele era homossexual, mas ele tinha uma paixão pelo feminino. Então, mulheres, atenção. Oscar Wilde, ele tem até uma frase que ele fala que a maior história da tirania é a história do mais frágil vencer o mais frágil vencer o mais forte, que é a do homem e a submissão da mulher, né? E ele estimulava as mulheres do círculo dele a raciocinarem, a pensarem. E ele achava assim, porque a força Yang é a força do sol, né? Força masculina, vem do sol. A força Yin é a força da terra, a mãe, energia de acolhimento. Mas ele falava que a força estava no acolhimento. Que capacidade era aquela daquelas mulheres de, apesar de serem oprimidas, submissas, subjugadas, e ainda assim ter a capacidade de acolher, que é a mãe que acolhe o filho, o amigo, ou às vezes acolhia até o próprio opressor delas, né? Então ele sempre falava que instigava ele, da onde vinha essa força feminina para lutar contra uma sociedade tão hipócrita como a sociedade em que eles viviam. Tanto que ele foi acusado de imoralidade, né? Ele viveu uma vida de extravagância, ele tinha os casinhos dele, né? Lá, então foi muito fácil provar que ele tinha essa vida condenada pela sociedade. Uma coisa que. Era um conflito, né? Porque era algo que ele contestava muito. Quem viu, se vocês leram o livro ou assistiram o filme, vê que atrás da visão do personagem Henry, aquela visão muito da vida, do prazer, de viver o prazer até os últimos limites, até as últimas consequências. E tem frases que o Henry fala assim, que todo impulso que você sufoca, ele te envenena, que a melhor maneira de vencer uma tentação é cedendo a ela. Então, aquele discurso do viva a sua vida intensamente, sem limites. E o Dorian acabou incorporando esse personagem. E isso é uma coisa que talvez ele quisesse viver ou vivia nos bastidores, e por isso ele foi acusado de crimes imorais. Sim. Fale outra frase dele antes da gente entrar no livro. Bom, eu separei muitas aqui no Pensador. Bom, aí disse assim, ó, pouca sinceridade é uma coisa perigosa e muita sinceridade é absolutamente fatal. Gente, eu sou testemunha disso. Que muita sinceridade é absolutamente fatal. Se bem, gente, que vocês precisam discernir a sinceridade, porque às vezes as pessoas acham que falar as verdades dela é ser sincero. E para você ser sincero com alguém, é preciso que alguém te peça a opinião. Eu sou sincera quando alguém me pede a opinião. E nem sempre a pessoa está pronta para aquilo que ela vai ouvir de mim. Agora, quando você dá a sua opinião sem ninguém pedir, isso não é sinceridade, tá, gente? Isso é grosseria. Tomem cuidado com essa linha tênue aí entre a sinceridade e a grosseria. E de Outra frase, certo... Fala, então fala. outra frase muito comum antes da gente entrar no livro, ele fala assim, viver é a coisa mais rara do mundo, a maioria das pessoas apenas existe. Né? Eu falo para as pessoas que viver é muito mais do que respirar, né? Se você só está respirando, você está só cumprindo as funções do seu corpo. A sua alma não está cumprindo a função dela aqui. Para a tua alma cumprir a função dela e a sua consciência ascensionar, você precisa fazer muito mais do que respirar. Você precisa realmente viver. Vamos entrar no livro? Pode falar do livro. Quer que eu faça um resumo da obra? Faz a resenha e a tua percepção que eu vou trazer para a nossa realidade. Primeiro, para falar do retrato de Dorian Gray, a gente não tem como separar o autor da obra, né? Tanto que assim, muitos críticos falam que poucas vezes na história a gente consegue identificar quem é a pessoa que está ali escrevendo através da obra dele. E a obra dele, o retrato de Dorian Gray, fala muito dos conflitos do Oscar Wilde. Então, a história é o seguinte, um herdeiro de um cara super rico, ele chega muito bobinho ainda, muito jovenzinho em Londres, o Dorian, e o avô dele morre, ele herda uma puta fortuna, mas ele é órfão, ele tá ali sozinho, e você percebe que quando chega, assim, ainda a inocência, a pureza dele, né, aquela coisa ainda da timidez, e o Dorian, ele conhece um artista plástico, que é o Basil, que fica encantado pela beleza dele, assim, ele é um homem muito bonito, o Dorian Gray. Encantado com a beleza dele, ele pede para reproduzir, né? Então, ele é um artista famoso, ele pinta o Dorian ali num quadro, né? Muito bonito. E nesse meio tempo, ele conhece... Ih, a Valéria falou. Não, entrou uma ligação aqui. A coisa do esteticismo.
né? Então, o Henry é aquele cara que trouxe essa filosofia dos prazeres, da vida, e ele começa a meio que moldar o Dorian, né? Tanto que existe uma passagem no livro que ele fala no final assim: eu sou tudo o que você gostaria de ter sido e não teve coragem. Eu sou o que você me criou. E porque ele começa a viver uma vida sem limites de prazeres, e à medida que ele vai se corrompendo, né? A alma dele vai adoecendo no quadro. Então ele faz meio que um pacto, né? Que no momento que o Henry fala assim, você faria um pacto com o diabo para nunca envelhecer em troca da sua beleza, né? Ele falou, eu faria. Naquele momento ali, toda parte da alma, das cicatrizes, da beleza, do que é feio, ele se transporta para o quadro e o Dorian permanece jovem. Passam-se 25 anos, ele faz uma viagem, ele volta para Londres, todo mundo já envelhecido e o Dorian lá com a carinha de 20 anos ainda. E o quadro deteriorado. Então, assim, à medida que os fatos iam acontecendo, ele comete assassinatos, a mulher se apaixona por a mulher se suicida. Vários fatos trágicos acontecem. Ele vive uma vida assim de drogas, de muitos prazeres, homossexual também. Assim, ele não tinha limite para o prazer. Então, mostra muito esse lado dele, vivendo todas essas experiências, mas ao mesmo tempo esse conflito, né, no final dele com a consciência dele. E é muito interessante porque a gente vê aqui o conflito do Oscar Wilde, que ele fala assim que eu sou o Basil, o Harry é quem eu acho que eu sou, como as pessoas me veem, e o Dorian é quem eu gostaria de ser às vezes. Então existe o conflito entre os três personalidades dele, que ele traz para os três personagens centrais do filme, né, do livro. Então, no fim, posso falar, vou dar spoiler, não tem jeito, né? À medida que as coisas vão acontecendo, você vê o quadro muito feio, muito deteriorado, ele fala assim, essa é minha alma tá podre, minha alma tá envenenada, isso é o que eu me tornei. Né? Então, existe, agora, na minha percepção, esses três personagens eram as três pessoas, esses três personagens internos do Oscar Wilde. O conflito de consciência dele entre o bom e o mal, né? A dualidade do ser humano. Você vem em essência pura, em consciência, mas que lado você decide alimentar, né? Na nossa vida. Então, ele fez as escolhas de eu vou viver minha vida sempre de prazer e sem limite, mas existe um preço para isso. Existe um preço com a sua consciência para isso. Então, fala muito das nossas escolhas. Uma ótima obra para a gente refletir sobre qual os dois lados dessa dualidade humana a gente alimenta e quem a gente quer ver crescer, né, Margot? Sim, pode. Pronto? Pronto, qualquer coisa eu vou pincelando aí mais, se eu lembrar. Agora, trazendo o Dorian Gray para a nossa realidade. Então, vamos lá. Dorian Gray é o indivíduo. Dorian Gray está representando, obviamente, Oscar Wilde falou muito dele, mas o Dorian Gray está representando cada um de nós, o indivíduo. Londres é a representação da sociedade. Usaram Londres, né, uma grande capital, onde a sociedade se desenvolveu primeiro e rápido, mas ela está representando a sociedade como um todo. Eu vou falar para você quem são os personagens, que eu vou pincelar a história. Então, o Henry é o ego, a mente. Basil é a consciência. Dorian Gray, o indivíduo que habita esses dois seres dentro dele. Tanto que em todos os diálogos dele, você vê que a consciência tentando trazer Dorian para a realidade e o ego dele falando, não, não é nada disso, não é assim que funciona, você tem que aproveitar, né? Então, ele chega, como a gente chega quando a gente sai da nossa adolescência, porque quando a gente é criança, a gente tem aquela ingenuidade de criança, né? A gente chega na pureza. Então, chegou Dorian na cidade. Ele está começando a ser inserido na sociedade. Quando você está começando a ser inserido na sociedade, você ainda é muito despido de maldade. Você começa a descobrir a maldade na medida em que você vai se inserindo na sociedade. Né? E quando ele chega na sociedade que a consciência dele quer retratar ele, ela retrata ele na essência dele. E na essência dele está toda a beleza que vai para o quadro. O quadro representa a essência de Dorian Gray. Então está lá a essência, a beleza, a ingenuidade, né? Aquela coisa bonita que ainda se tem antes de que o indivíduo se corrompa
diante da sociedade. Só que aí ele fala para a consciência dele, eu quero me divertir. E ela fala para ele, para quê? As coisas estão boas aqui, é tedioso, você não vai gostar. Mas eu quero tentar, né? Do mesmo jeito. E aí ele chega na festa, para quem conseguiu reparar, ele chega com o botão faltando no colete, as pessoas... Desalinhado, né? A gravata toda desalinhada, e as pessoas começam a rir dele, porque está na cara que ele é um cara fora do contexto social. Ou seja, ali presente são as vertentes. Ali está o julgamento, ali está a vaidade, representado pelas pessoas, tá, gente? O julgamento, a vaidade, a luxúria, e o ego dele dizendo para ele, você pode vencer tudo isso aí, porque você é interessante. Você é interessante. E a consciência dele tentando tirar ele desse universo, né? Dá um oi. Quem tá aqui, ó. Olha lá, ela! A consciência dele tentando tirar ele desse universo e, no final das contas, quando ele percebe que o quadro está começando a retratar aquilo que ele está passando por dentro, né? O quadro começa a deteriorar. Mas antes, o que acontece? Quando eles estão a primeira vez que ele é levado para um tipo de bordel, que o cara insiste, né, com ele, e a consciência dele fala, vamos, Dora, nós temos que ir embora. Mas o ego dele fala, não, tá muito cedo para ele ir. A mente está falando, não, fica aqui na festa, para que você vai embora? Aí a consciência se retira, né, gente? A consciência não é de ficar em cima de ninguém, não. A consciência se retira, mas ela deixa um resquício. Quem é o resquício? É a menina, porque ele se apaixona. A menina é o amor, ela é a representação do amor no filme. Então a consciência dele foi, e aí ele vê a menina, aí o ego dele fala, vai falar com a menina, mas a menina vai embora e o momento passa. E o ego dele falou, você não aproveitou o momento? E o momento passou. Dorian Gray vai para casa, e aí ele resolve ir para a cidade sozinho. Foi quando ele vê a foto da menina, e aí ele resolve entrar no teatro. E aí ele começa a se relacionar com esse amor, né? É a representação do amor. E aí ele resolve criar um vínculo com esse amor, mas o ego dele não está gostando daquilo. Então, no momento em que ele vai selar o compromisso com a menina, que é quando ele prometeu para ela que ficaria com ela, né? Aí, o que o ego dele faz? Leva ele para conhecer outras coisas. Ele resiste. Ainda em consciência, ele resiste. Ele experimente, que é a droga, né? É o ópio. A outras mulheres, né? Não, no primeiro ele tem que provar a droga. Ele se droga, quando ele se droga, ele já não é mais dono dele. Aí ele cede aos prazeres. E aí, quando ele vai encontrar o amor dele, já não é mais o mesmo Dorian. Já não é aquele Dorian que chegou, né? O Dorian já está corrompido pela sociedade. Ele já está corrompido. Então, ele acaba rompendo com esse amor. E esse amor, então, morre. Que é a menina cometendo suicídio. Ela comete suicídio. E aí vem o irmão dela cobrar a Dorian. E quem é o irmão dela? O irmão dela é a culpa. Tanto que ele tenta matar o Dorian, porque quando as pessoas se sentem muito culpadas, elas se sufocam na própria culpa. Mas aí o ego chega e fala, não, né? Aí ele consegue se passado, né? Ele consegue se desvencilhar da culpa, mas a culpa ela vai ficar espreita, né? Ela não vai embora para sempre. Ela vai continuar rodeando Dorian. E aí fica todo diálogo do filme, você percebe que é a consciência e a mente dele brigando entre si. Faça isso. Não, não faça. Aí chega um determinado momento que ele está tão já contaminado com a sociedade, quando ele faz uma aposta que vai transar com a mãe, vai transar com a filha. E aí, quando a consciência dele percebe, ela fala, na discussão entre a mente, né? Ela fala assim, ele nunca foi tão cruel até conhecer você. Ou seja, até ele conhecer a maldade humana, ele nunca tinha sido tão cruel. E aí, nessa que a consciência tenta alertar, o que ele faz? Ele tenta comprar a consciência dele, que é o que todo mundo faz. Vocês ficam tentando comprar a consciência de vocês. Nessa de comprar a consciência é a relação homoafetiva que aparece no filme. Só que a tua consciência é incomprável. Você não compra a tua consciência. Então, Dorian tá lá sozinho, ela aparece. Aí ele fala, você aqui de novo? Ele pensou, pô, pensei que os beijos que eu te dei tinha resolvido, né? O que eu quis pagar para você resolveu, mas a consciência dele não estava contente. Aí a consciência dele começa a questionar, ele começa a ficar acuado, o que ele faz?
Ele mata a Mata consciência dele. Aí, quando ela tá ainda agonizando para tentar voltar, ele fala, não, você não vai ficar me atormentando, não. Ele mata mesmo, ele vai, vou matar. Ele quer Ele tira os pedaços, né? a consciência dele, estraçalha com a consciência dele. Não contente em matar a consciência dele, ele coloca a consciência dele dentro de um baú, enche o baú de pedra e joga no fundo do rio. Eu vou enterrar minha consciência. Enterra a consciência. Mas, gente, a tua consciência não morre. Não tem como matar a tua consciência. E dias depois, o que acontece? Aí ele se entrega a todo prazer, a toda luxúria mesmo. Droga, mulheres, bebida. Ele vai... Não tem essa altura, né, para ele. Só que aí o corpo do pintor emerge no rio, porque a tua consciência não morre. É impossível matar a tua consciência. E nesse momento, depois dele velar a consciência dele, que tem o velório lá do pintor, né? Ele viu que é impossível matar a consciência dele, ele resolve se afastar daquilo que tornou o que ele era, a sociedade. Dorian entra em reclusão. E aí Dorian volta. Tempos depois, né? Ainda bonito, e encontra o ego dele envelhecido, né? E irritado, né? Porque ele foi abandonado. Como você me abandonou? Ele estava na busca da consciência. Quando você vai para o Tibete, tá, gente? Quando você resolve ir lá para o Nepal, para o Tibete, fazer budismo, que você quer recobrar a tua consciência. E aí, o próprio ego dele cria um mecanismo de amor para testar Dorian, que é a filha dele. É a outra representação do amor. E aí, pode falar. Não, o que é interessante, porque assim, você percebe que quando ele volta, aquela coisa assim, tudo volta também, né? O cara construiu um personagem que ele sempre quis ser, mas ele nunca teve coragem de ser. Ele se escondeu atrás do estereótipo social que todo mundo, né, vê, o cara lá da sociedade, o Lorde inglês. Mas a essência dele era o que ele queria, o que ele trabalhou no Dorian. Ele se tornou, ele fez do Dorian aquilo que ele gostaria. Mas aí, quem venceu no Dorian foi o ego. A consciência dele tentou matar. Ele enterrou a consciência. Só que você não morre, não enterra. E aí, como tudo volta para mostrar que, na verdade, a própria consciência falava assim, não acredite em tudo que ele fala, porque nem ele mesmo acredita. Né? Exatamente. Porque se ele acreditasse, ele teria tido coragem de viver tudo aquilo. Então, ele tinha uma filosofia que ele jogava, como muita gente fala coisas que nem sequer acreditam, né? E quando ele retorna, ele se apaixona pela filha dele. Então, assim, a outra representação do amor que a sua mente cria, porque a mente cria o amor, hein, gente? A mente cria, que não é o amor verdadeiro, é o amor da projeção. Aquela filha dele é uma projeção, como se fosse um teste. Ah, vamos ver se você realmente trouxe a sua consciência à tona. Mas aí ele vai passando no teste, porque ele fica falando para ela: você não sabe quem eu sou, você não sabe do que eu sou capaz. Ele está meio que disposto. Só que aí ele sai para a rua. Quem ele encontra de novo? A culpa. E aí a culpa vai para matar ele e ele fala: não, eu não sou o que você está pensando. Não faz sentido. Então ele consegue ludibriar a culpa dele de novo. Mas a culpa, gente, ela fica espreita, né? Quando você não sana as suas dores, quando você não abre seus quartos escuros, a culpa fica ali te cerceando. Então a culpa vai de novo atrás dele. Só que aí ele foi para o confessionário, ele resolveu confessar com o padre a respeito das coisas. E o padre fala para ele: confesse quem você é. E aí você vai se livrar. Então ele está decidido a mudar. E aí ele encontra a culpa de novo, aí ele está no embate mortal com a culpa e por fim ele consegue fazer as pazes com a culpa. O trem passa da culpa e ele olha para a culpa e fala: me desculpe, eu sinto muito. Então ele faz as pazes com a culpa, ou seja, ele está fazendo as pazes com a consciência dele. Ele está começando a entrar, né? Mas aí existe todo aquele conflito interno dele, que é quando o cara enrolando ele, o ego dele enrola ele, e vai lá para casa, porque ele vai destruir o quadro, já que ele disse que ia casar com a filha dele, né? Que é a representação do amor. Então ele corre para ir atrás. E no momento em que o cara que representa o ego dele está com uma espada na jugular dele, e ele não mata Dorian, porque teu ego não pode te matar. Você é soberano sobre seu ego. O seu ego não é soberano sobre você. Então não tem como o teu ego te matar. É você que se mata por conta do teu ego. Ou é você que tem que matar o teu ego. E aí o ego dele joga
fogo na essência dele, eu não mato você, mas eu mato a sua essência, porque quem vai sobreviver aqui sou eu, ou seja, o programa venceu. A tua consciência perdeu. E aí, o que ele faz? Ele fala, não, você não vai vencer. É onde ele vai matar o ego dele. E aí ele enfia a espada nele, a faca nele, e aí ele vai morrendo, e o quadro, que é a essência dele, vai recuperando a pureza e passa para o corpo, matéria. Toda a doença que estava na essência fica nessa matéria que fica aqui. A matéria morre e Dorian recupera a essência dele, porque num ato de bravura ele mata o ego dele. As pessoas que estão aí, algumas assistiram Dorian Gray, eu gostaria que vocês dissessem se foi dessa forma que vocês interpretaram o filme. Tem algumas perguntas aqui, eu só queria pincelar algumas coisas que eu falo foi muito rápido aqui, até para você falar logo. Assim, a primeira coisa que ele faz, ele visita os quartos escuros dele, o passado dele, né? O avô já trazia... O avô representa o conflito. O avô dele já trazia para ele que ele era a morte, já castigava. Então ele tinha esse passado sombrio, que é a primeira visita que ele faz quando ele entra na casa. Ele revisita a infância, que ele era torturado pelo avô, porque o avô culpava ele pela morte da mãe, que morreu no parto. Então, assim, ele carregava isso, talvez no subconsciente dele, de que ele carregava os traços da morte. Então, é que ele tinha aquele lado que veio, lado sombrio de todo o passado da infância dele, e diziam para ele, imagina a programação, você é a morte, você é a causa da morte. Então, ele traz isso de novo, que a gente fala muito das programações que a gente recebe na infância, e o quanto da infância molda o adulto. Então, em essência, somos todos lindos e puros e divinos e belos como Dorian. Mas no momento que ele traz esse passado para ele, é meio que ele florescesse esse lado sombrio dele, que contraste na frase do avô a justificativa de que ele era a morte. Então, eu vi isso também muito claro. Mas existe essa briga, quando você vai ficando adulto, você tem os seus conflitos de infância, tua mãe fala, você não presta para nada, ou teu pai, que seja, você não vale nada, e você fica tentando provar para o mundo que teu pai e tua mãe estavam enganados, que você é alguma coisa. Só que se você não visita teu quarto escuro para você se livrar de vez disso, você não consegue, você fica preso na infância, que é o que acontece com o Dora. Ele fica preso dentro de um estigma que deram para ele. E é o que acontece muito com as pessoas, ficarem presas no estigma. Então, o que eu gostaria que as pessoas entendessem, né? Que elas cresceram. Que aquela criança já não é mais você já não é mais aquela criança indefesa, que não pode tomar defesa de si mesmo e falar, não, eu não quero ser isso. Eu não sou esse estigma. Eu sou muito melhor do que isso. Isso é uma dificuldade que o ser humano tem, de matar a ideia da criança. Eu falo sempre para as pessoas, sente-se numa cadeira de frente para esta criança, né? E diga para ela o que você gostaria de ter ouvido na época. Porque você é essa criança. Então você tem que fazer esse auto-resgate. Tem algum comentário aí, Val? Não. Não, Paola tinha começado a primeira pergunta, se a gente concorda com o Oscar, se a melhor maneira de superar seu desejo é cedendo inteiramente a eles. Na verdade, como eu falei, a crítica do Oscar Wilde era uma crítica sarcástica. Não necessariamente ele estava dizendo que esse era o pensamento dele, mas esse era o pensamento social enrustido, né? As pessoas queriam viver seus prazeres, mas não eram hipócritas o suficiente para não viver. A questão de a melhor maneira de superar um desejo é cedendo, há controvérsias, porque vai haver sempre o conflito entre sua consciência e o seu desejo. Mas se a gente for ceder todo o tempo o desejo, nessa luta entre o programa, né, entre vencer a nossa mente, a gente vai ser vencido pelo programa. Se todo o desejo que eu senti eu me deixar levar, né, eu ceder, você está cedendo o seu programa. Então, existe a questão de experienciar, né? Porque bloquear não é transcender, a gente sempre fala isso. Nem tudo que você sufoca, você transcende. Você precisa vencer dentro de você. Mas se eu carregar na ideia de que eu tenho que ceder todos os meus desejos, eu já determinei que eu vou deixar ser levada pelo programa. Não é isso, amiga? Então, quando a gente entra no fator certo e errado, né? É certo, é errado. É por isso que a gente insiste na causa e no efeito. Você vai ceder aos seus desejos? Ok. Você pode cheirar 5 carreiras de cocaína diariamente. É ceder aos seus desejos. Mas você tem que estar consciente do efeito que isso vai causar na tua vida. Se você está... Porque o que acontece com as pessoas? Elas querem ceder ao desejo, mas não querem a autorresponsabilidade que vem com isso. Se você estiver disposto
A autorresponsabilidade, faça o que você quiser até você transcender a isso. Mas você tem que ter autorresponsabilidade. O que acontece com as pessoas normalmente é que elas tendem a culpar os outros porque alguém me ofereceu, porque parecia que era fácil. Não, eu assumo, eu quis ceder aos meus desejos. Ceda, mas aceite a autorresponsabilidade. É a questão dos preços, né? E no filme ele traz muito isso. Existe um preço a ser pago pela escolha que ele fez, né? Representado pelo pacto que ele fez ali com o diabo, né? Ele cedendo, deixou o ego vencer, tomar conta dele, em várias vertentes do ego, mas nos lapsos de consciência que ele tinha, e durante o filme, mesmo na fase onde ele estava ali se corrompendo, se perdendo, ele tinha os lapsos de consciência, ele sabia que havia um preço a ser pago pela escolha que ele fez. Toda aquela beleza, aquela hipocrisia, né? Porque ele era retrato da hipocrisia. Eu sou podre por dentro, mas eu sou lindo por fora. A sociedade me ama, eu sou o cara, eu sou o Lorde, sou o que todo mundo gostaria de ser, mas por dentro eu sou podre. E ele sabia que existia um preço. Então, quando você faz uma escolha, toda escolha vem com ônus e bônus e vem com a responsabilidade. Se você está pronto para a porrada que você pode receber, vá, seja feliz, né? Mas esteja pronto, como ela falou, para o julgamento, esteja pronto para tudo que você pode receber. Alguém me procurou esses dias para perguntar sobre o, o que classificaria excesso de vaidade, né? Porque ela não queria incorrer no erro do excesso da vaidade, né? E eu falo que o excesso de vaidade é quando você se torna escravo dela. Eu sempre, não é julgamento, só cito ela porque eu acho ela uma escrava da vaidade, que é a Gretchen, porque ela não pode ver nada envelhecer no corpo dela que ela quer mudar, como se ela não aceitasse a velhice. E velhice é uma coisa que vai acontecer para todo mundo, né? Dorian Gray não aceitava a velhice também. E você vai envelhecer, isso aqui é carbono, gente, é feito para dar PT e acabar uma hora. E quando você se torna escravo disso, você está totalmente vencido pelo programa, porque você dá muito mais importância para aquilo que você está do que para aquilo que você realmente é. Isso é deixar que o programa vença. As pessoas falaram que estavam ansiosas, eu quero os comentários. Cadê os comentários? O cara perguntou aqui se o ego ganhou nesse caso. Durante o tempo que ele estava vivendo os prazeres sem limite, sim, ele estava sendo vencido pelo ego, tanto que ele matou a consciência dele, né? Na cabeça dele a matou, mas a consciência não morre e ela voltou, a culpa ali sempre. Então, assim, quando ele retorna em busca da redenção, que até o pessoal trouxe nesse comentário aí existe ali a culpa ainda, existe a consciência, porque ela vai estar sempre ali, né, te mandando mensagens. Então, assim, no final, ele vence o ego, mas ele, para vencer o ego, ele precisa destruir, né, a representação daquilo ali, do que era feio nele. Tanto que existe essa troca. Então, o Oscar foi muito inteligente, muito profundo. Muita gente está falando aqui que viu o filme, mas não conseguiu perceber esses sinais. Vê muito Agora, narcisismo. quem assistir de novo vai começar a prestar atenção mais nos diálogos. Aí você vai ver que é nitidamente um conflito entre consciência e mente. Aqui o André Carlos colocou assim, todas as frases do Grace estão em nós. Basta você encontrar alguém ou algo que acenda essa chama e com as palavras certas você se entrega. Há de se ter uma consciência muito certa de quem somos. É porque nós o tempo inteiro somos expostos, né? A vida, como ela falou, as tentações, né? Que as pessoas chamam de tentações, as drogas, nós somos expostos a tudo. Então, assim, vai sempre haver pessoas, vai sempre haver representações do seu ego falando, vá, isso é legal, que nada, que bobagem. Né? Então, o desafio, nós, enquanto seres humanos, é vencer o ego. Porque a exposição sempre vai haver. O cara achou um solo ali muito fértil, né? E ele, para fazer ele vencer ali, naquele momento. Você, para vencer o mundo, a gente sempre fala, você não pode fugir dele. Para você vencer o mundo, você tem que se inserir nele. Você tem que conhecer, você tem que estar lá no underground, você tem que conhecer a droga, a bebida e não se deixar levar por isso. Né? As pessoas falam muito da televisão e realmente a televisão é uma coisa horrível para reprogramar pessoas, mas ela faz isso com quem se deixa levar. Então, na quinta dimensão você não vê mais TV. Não, na quinta dimensão você assiste TV, mas ela não te reprograma. Você venceu aquela reprogramação que eles ficam tentando fazer em você. Eu estou no mundo e a Valéria sabe que ela já cansou de sair comigo. Quantas vezes eu bebi? Nenhuma. Então, quantas vezes eu saí com pessoas que cheiram, que fumam? Eu nunca usei absolutamente nada e nunca fugi de nada disso. Então você tem que vencer o mundo inserido no mundo.
Não é fácil ser Dorian Gray. Não é fácil admitir os conflitos de Dorian Gray. Né? As pessoas normalmente não querem admitir esses conflitos que elas têm, esses conflitos internos, mas as pessoas têm esses conflitos. A Cris Lê está perguntando aqui para explicar o que é o programa, né? É a sua mente. O programa é a sua mente, a sua consciência é o seu estado superior. Então, o seu estado superior está o tempo todo tentando tirar você da chamada Matrix 3D, né? Que é a terceira dimensão. E o tempo todo ela está tentando tirar você disso, mas quando você é vencido pelas coisas de fora, você costuma apodrecer o que é dentro. E isso é quando o programa está vencendo. Não é a sua alma que vence. Acabou? Não, tem aqui tem alguns comentários, né? A humanidade anda escutando muito mais o ego. Vem cá, perguntaram também se era melhor o filme ou o livro. Eu li o livro. Sempre o livro é muito melhor, que tem muito mais detalhes, inclusive essa passagem dele, da representação do amor, que é a primeira paixão que ele tem, né? E ele vivencia isso, passa ali, que essa coisa do ser humano amar o desejo e não o objeto desejado também. Tem muito disso, porque no momento que a atriz ela performava bem, lindamente, ele se apaixonou pela representação da artista, da beleza, né? No momento que ela se entrega para ele também, no momento que ela diz que ama e que ela se torna uma atriz teoricamente medíocre, isso você vê mais no livro, ele começa a achar ela desinteressante. Então eu já não te amo mais, você não é mais interessante para mim, porque eu gostava de você, era o fato de você ser uma boa atriz, você ter tudo isso. Ela meio que eu me entreguei para você, vamos nos casar, eu já não preciso mais atuar. Isso você não vê claramente no filme. Mas você vê que ele perde totalmente o interesse por ela, porque parece que ele tinha se apaixonado pela ideia do que ele tinha, não necessariamente a menina ali, né? Não é isso? É o estar acessível, né? Eu falo para as pessoas, quando você está muito acessível, né? Aí você você perde as pessoas perdem o interesse, as pessoas gostam do desafio, né? Você tem que ser desafiador o tempo todo. E para você ser desafiador, você tem que ser você em essência mesmo, tá, gente? Porque a essência é uma coisa tão grande, você em essência. Você é tão grande, você é tão complexo, você é tão rico, que demora uma vida para um ser humano descobrir quem é você. E ele não vai conseguir. Você acha que o meu marido vai conseguir descobrir quem sou eu até eu morrer? Não vai. Nós somos muito grandes, nós somos muito ricos. É que a gente se condena a se encolher a um personagem e aí fica desinteressante aos olhos dos outros. Quando você é inteiro, aquele outro sempre quer te alcançar. Essa é a melhor forma de conquista, inclusive, viu, gente? Fica a dica. Aqui perguntaram também, após tantos erros como o de Dorian, é possível mudar estando sozinhos? A gente nunca está sozinho, né? Nós temos sempre a nossa consciência ali nos mandando informações e mensagens, né? Apesar de toda a exposição e todo o teste, porque aqui é um planeta de expiação e provas, então o tempo inteiro nós somos testados, na hora que a gente acorda, na hora que a gente vai dormir, mas a gente nunca está sozinho. Então a gente, assim, no meu entendimento, é buscar muito essa conexão com a sua consciência para entender quais são essas provas, o que você precisa vencer e o que é mais importante, né? O que te leva. Então, sozinho a gente não tá. E como em essência nós somos puros, é só se conectar a ela. Eu acho que ela fala sozinha, assim, porque tem pessoas, realmente tem gente que não vai conseguir isso sozinho. Vai precisar ou de uma ajuda terapêutica, ou de. Algumas pessoas precisam de recursos menos felizes, que é a droga. E aí foi o que eu falei: não discuto os recursos de ninguém se você chegar no caminho que você quer, que é a sua busca interna, né? Desde que você consiga chegar a isso, a gente não discute os recursos. Mas sozinho, no sentido literal, é complicado. Mas quando você se propõe a buscar o seu melhor, você vai emitir um teor energético e vai trazer para você esse teor energético de volta. Ou seja, você vai se cercar de pessoas com o mesmo propósito, falando a mesma língua que você. Então você não está sozinho, porque o ser humano nasceu para interagir. Esse é o nosso papel aqui, interagir e crescer dentro dessa interação. Obrigada. E crescer dentro dessa interação. A Sofia colocando as notificações dela aqui no. Não coloquei. Não, enfim, mas aparece. Se alguém estiver gravando da tela, lascou. Acho que não, mãe. Aparece só pra você que tá no meu Instagram. Pra quem tá gravando não aparece, né? Ah, não sei. Gente, eu sou ignorante, entendeu? Enfim.
É isso. Peraí, tem algumas perguntas aqui. O uso de drogas, álcool, maconha, mesmo que de forma esporádica, prejudica a nossa evolução? Tudo que tira você do seu estado liberto prejudica a tua evolução. As coisas mais simples, que não necessariamente estão ligadas à droga, tudo que você insiste em não entender, tudo que você insiste em não crescer, atrapalha a tua evolução. Não necessariamente o uso de droga, bebida. O André fala também dessa coisa que a gente falou da infância, que a maldade dele estava inserida pelas dores da infância, que a infância é a parte mais importante da vida, sim. Né? Tudo foi inserido para o de alguma forma, e essa dor foi passada para fora. Um filme incrível. É isso, ele carregava ainda assim a culpa da morte da mãe e aquela programação do avô de que ele era a morte, né? Tanto que Então, ele você tinha pega marcas. a ingenuidade. O que faz você revisitar teu passado é quando você é inserido na sociedade, quando você vai se provar, que você começa a querer fazer a barba, ficar bonitinho para garotinha. Até então, esse quarto escuro seu, a infância meio que deixa ele lá. Porque o Rapa fala, a criançada corre, corre, ninguém tá triste. Porque a criançada não fica triste, ela não vai ficar alimentando o quarto escuro. A grande maioria quer se distrair, quer brincar. Quando você sai desse estado de infância para você entrar numa história de pré-adolescência, que você vai começar a inserir na idade adulta, é onde os seus quartos escuros começam a aparecer. A Mônica ainda falou aqui que vê muito dessa questão do bem e o mal, mas talvez seja mais da dualidade, né? Mais do conflito, do que a gente rotular de bem, de mal, ou de certo e errado, mas essa dualidade do ser humano, né? O Dória enquanto representação. Eu não acredito em bem e mal, né? Eu acredito, assim, que aquela coisa de que o ódio é o amor mal resolvido, que ao contrário do amor não nunca é o ódio, é a indiferença, né? Então, o ódio é o amor mal resolvido. O mal, ele é o bem não entendido, então eu não acredito que exista maldade. Por mais que as pessoas insistam nisso, tá? Eu sei que vocês insistem. Como não? O cara matou! Então, aí você tem que conhecer a história inteira do indivíduo, a história inteira por trás do indivíduo. Não está se justificando nenhum tipo de atrocidade aqui, mas às vezes as pessoas só dão aquilo que elas têm para dar. Tem um documentário chamado Humans, eu sempre falo dele para as pessoas, está no Netflix. E tem uma cena que o negro Qual o fala que ele nome? conheceu Até perguntaram aqui. Qual o nome dele? Humans. A gente foi escrever humans, Human. de Human. humano. Humano. Ah. Aí esse negro, ele fala que ele conheceu o amor através da mãe do algoz, da mãe da vítima dele. Que a mãe da vítima dele ensinou o amor para ele, perdoando ele. Porque o pai dele batia nele e falava assim: eu te bato porque eu te amo. E dói mais em mim do que em você. O pai dele falava. Ele cresceu acreditando que amar era violência. Ele cresceu acreditando que isso era amor. Aí ele mata uma pessoa e aí ele aprende que não. Com o perdão da mãe dessa pessoa é que ele aprende que aquilo não era amor. Então, gente, tem muita coisa por trás da história das pessoas. Não dá para ficar classificando como bem e mal. E sim com falta de recursos, com mais evolução, com menos evolução. Nós somos todos indivíduos em evolução, alguns mais, alguns menos. Alguns saem da subcrosta para vir para a crosta. São espíritos praticamente em estado bruto. Normalmente são os psicopatas, inclusive. Então, como que a gente vai falar É o que a gente, que na PNL a gente fala, é uma frase muito polêmica, muita gente discute, tem discussões acaloradas quando as pessoas falam, existe uma intenção positiva por detrás de toda a ação, até mesmo quando no ato de matar alguém. A pessoa fala, como assim? Você está matando alguém, o que tem de positivo nisso? Para aquela pessoa, dentro dos recursos dela, dentro da história dela, ela está se aliviando de uma dor, na cabeça dela está se libertando de algo, ou está matando algo nela que ela gostaria através da morte do outro. Então, assim, ou para está ela. livrando a sociedade de um indivíduo, ou está livrando a sociedade de mais um bandido. O pessoal não Uhum. fala que bandido bom é bandido morto? Eu escuto essa frase direto, gente. Então, existe a intenção positiva por trás de toda ação. Então, é trabalhar a empatia, né? É a gente entender as dores do outro e não julgar. Então, talvez o filme seja muito mais a questão da dualidade inerente ao ser humano do que esse discurso do bem contra o mal, né? Os conflitos. Fala dos conflitos internos dele, da briga entre ego e consciência. Porque todo indivíduo, até Jesus, teve um embate entre a consciência dele e
o ego dele. Porque depois que você é inserido na carne, você está na densidade do planeta, você está limitado ao que esse corpo representa. Então, até Jesus teve que passar por isso. O Oscar Wilde, gente, ele era ele tinha um humor muito sarcástico, ele era muito engraçado, e ele tinha algumas frases assim, que eram engraçadas, que chocavam, mas que eram engraçadas. Ele falava assim, quando eu era jovem, eu achava que dinheiro não era importante, hoje eu tenho certeza, né? A vida é muito curta para ser levada a sério. Então ele tinha esse tom assim, de brincadeira das coisas, né? Que você deveria escolher os seus amigos pela beleza, os seus conhecidos pelo caráter e seus inimigos pela inteligência. Ele falava isso, então assim. Eu acho assim perfeito. Você escolheu seus inimigos pela inteligência, você tem que escolher mesmo, né? Até porque ativa a sua, né? Eu não acredito também em inimigos, tá? Mas se vai para levar para esse ponto, que sejam pelo menos inimigos inteligentes. Um homem pode viver feliz com qualquer mulher desde que não a ame. Isso era porque ele era gay? Não. É porque a pessoa ela tem essa coisa de condenar, né? De ficar presa à ideia do amor, né? O amor deturpado, o amor da obsessão, o amor, não quero que ninguém te olhe, eu quero você só para mim, né? E aí, quando você não ama uma pessoa, você consegue se relacionar com ela sem a vaidade, sem o ciúme, né? É verdade. Tem mais pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Então tem que voltar, né? Aqui. A minha assistente aqui não quer nem conversa. O que vocês têm a dizer sobre libertação, cura e evolução através do som? Através do som, libertação pura. Ah, gente, libertação Sim. pura através de um único método, ela não existe, tá? A libertação pura, ela existe através de toda a metodologia que o ser humano dispõe para conseguir isso. É obviamente que a música, se é isso que você está falando de som, música, né? É Eu acho que frequência, né? vida sem música nem vida é, né? A música é tão imprescindível, todo mundo tem uma música que lembra, que remete. Para tudo a música anima, a música alegra. Não sei se é disso que ela está falando, né? Achei outra frase do Oscar Wilde aqui sobre mulheres que vai de encontro àquela que eu falei. Para as mulheres existem para que as amemos, não para que as compreendamos. Sim, porque realmente a mulher é uma caixinha tão. Para ele era uma incógnita tão assim, né? Ele nunca conseguiu entender de fato, não só os caprichos de uma mulher, como as abnegações dela, em nome sabe lá Deus do quê. Amiga, no filme, o ego vivia dizendo para ele que o amor é uma ilusão. Falou isso várias vezes, de que amor é uma ilusão. Mas atualmente Assim, é assim, né? sim, para a mente é uma ilusão, era a forma como ele via, assim, já talvez ele não acreditasse. Não, mas se lá o ego é a mente dele, né? Representação da mente dele, a tua mente, ela fica tentando, né? Falar isso para você, né? Com o amor real, é aquele amor que não dói. Né? É o não querer mais que o bem querer. É solitário andar por entre a gente, é o não contentar-se de contente, é cuidar do que se ganha em se perder. O amor real é o amor de Camões, né? É o amor de Monte Castelo, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Esse é o amor real. Esse outro amor, o amor da mente, né? É o amor que engana. Do apego, né? É o amor do apego. Exatamente. O amor da ilusão. Esse é uma ilusão mesmo. Vocês acham que 2020 está sendo o ano do despertar em massa? Eu Não, acho que não. isso é outra ilusão. A gente estava fazendo um rastreamento, eu falei isso há um tempo atrás, e 2020 eu vi que só 15% todo mundo estava lá, né? Tentando sair do estado de loucura da quarentena, mas só 15% da humanidade estava realmente acordando para alguma coisa. Eu espero que vocês que estão aqui com a gente façam parte desses 15% aí, pelo menos agora. Existe a ilusão de que o confinamento vai trazer as pessoas para a consciência, né? Mas muita gente, como. Até perguntaram aqui se a gente costuma agir mais pela consciência ou pelo ego. Como a maioria das pessoas são levadas pelo programa, né, em todos os sentidos, A tanto das gente, programações como da mente, o ser né? humano, Sim, eles vivem muito mais pelo ego, né? Aqui sim, nessa condição humana. a gente tem uma célula 75% adoecida, né? Tem uma moça aí que eu não esqueci o nome dela, gente. Ela tem tantos seguidores, ela tem 50 mil seguidores.
E eu meio que discordo de algumas coisas que ela fala, embora ela fale muita coisa pertinente, né? Aí ela fala assim que a gente não deve acreditar na maldade, porque fica fazendo essas previsões de cabala escura, que existe milhões de possibilidades na Terra. Eu queria um dia falar para essa moça que ela, tudo que ela fala, ela replica. Então, ela ouve Bashar, que é um cara que canaliza, aí Bashar é um espírito, ela ouve Hélio Couto, mas ela não é médium, ela não é uma médium de canalização, assim. Então, eu gostaria que ela entendesse que quando a gente faz uma previsão, a gente só faz baseado no agora. Tudo é o agora. Ela fala isso. Ela fala muita coisa pertinente. Tudo é o agora. Mas quando a gente olha para a linha do tempo, para dizer que 70% da humanidade está condenada, a gente não está fazendo uma previsão ruim, a gente está olhando o agora. No agora, o inconsciente coletivo é 75% doente. É o agora, é no agora que a gente está vendo isso. A gente gostaria que esse agora mudasse. Há possibilidades de que tudo isso mude? Há muitas possibilidades. Mas é preciso que o indivíduo comece a enxergar isso e mudar. Uma pessoa perguntou para diferenciar o amor da ilusão. É isso, né? Porque as pessoas se apaixonam pelo que elas projetam, então elas se apaixonam muito mais pela ilusão do que você quer gostar do que pela pessoa de fato. Então, a ilusão é isso. A ilusão é o apego, é o amor que dói, é o amor da necessidade, né? Porque o amor mesmo, ele liberta. Quando você ama alguém, você quer ver ele bem, não importa se ele pertence a você ou não. Né? O amor é muito mais libertador do que... A paga do amor é o próprio amor. Não é o que o outro te dá de volta. É o próprio amor e a paga. Que é o não querer mais que o bem querer. É isso mesmo. É o tempo quem nos mata a lealdade, tão contrário assim é o mesmo amor. A Camila falou sobre os dias escuros. A gente falou aqui sobre os quartos escuros, né? Tanto que a gente falou... Eu falei para a Camila que eu não sei quanto tempo falta aí para a live. Faltam uns 3 minutos, eu acho. Quanto? Uns 3, eu acho. Então, eu até falei para a Sofia que eu ia voltar na live para tocar outro assunto, porque agora eu nem consigo falar disso, né? Aí eu vou voltar, eu vou encerrar para salvar essa e vou retornar. Tudo bem aí? Tudo bem. Vamos agradecer aqui as pessoas, né? A gente aconselha aqui... Meu convidado especial, né, gente? Eu vou agradecer. Vocês não sabem, mas eu consigo acessar qualquer arquétipo aqui nessa humanidade. Então, meu convidado especial, Oscar Wilde, eu quero agradecer ele. Dessa vez nós vamos te salvar, Oscar, porque ele ficou bravo da outra vez, porque ele teve que dividir a audiência com Matheus e sei lá o quê. Enfim. Jorge Matheus. Olha, nós estamos te salvando. Eu vou agradecer vocês, mas eu vou voltar. Vou voltar para falar sobre essa coisa de dias escuros e uma outra coisa aí. Pode ser? Quer que eu volte com você ou volta só? Não, você pode voltar, a gente volta junto, que é nós. Tudo junto aqui misturado. Tá bom? Beijo. Então tá. Obrigada.